Raíssa me perdoou, então viu perspectivas, não é? Felizes no futuro, e vai aprender inglês. Eu estou com minha neta que tirou notas baixas, está muito triste, porque ela não sabe português, o português é uma língua, segundo ela, que não serve para nada, e que ela tem que aprender essa língua que depois não vai usar nunca mais na vida. Eu falei, então vai ter que aprender. Então, estou com duas aqui, então hoje também o almoço foi difícil. Vou fazer inglês, professora, vou pagar o cursinho Pois esse semestre. Raíssa, faça inglês, eu recomendo fazer inglês, porque para você saber estatística, como o nosso, como é que eu digo, a demanda, né, quer dizer, o nosso contingente populacional de língua portuguesa e de especialistas em estatística, programação e tal, não sei o quê, não é tão grande assim, né, em termos internacionais, e custa muito caro traduzir para o português. Então, grande parte dos livros técnicos da nossa área é em inglês. Então, vocês devem aprender inglês, porque esses livros são também muito caros e tem muito material livre, né, free na internet. Então, investimento em inglês técnico, não estou falando inglês, né? Vocês não precisam ser totalmente fluentes no inglês, mas no inglês técnico, que é o inglês da estatística, matemática, computação, isso é importante, porque quanto mais avançado no curso, mais as referências serão em inglês. E, né, artigos importantes são em inglês. E nós estamos tentando também internacionalizar a Universidade de Brasília. Brevemente, nós teremos disciplinas em inglês, totalmente em inglês. Já tivemos algumas na pós-graduação, mas a gente precisa internacionalizar. Eu estive em Portugal agora, na Universidade do Minho, a escola de medicina é toda em inglês. Lá tudo é inglês, as aulas em inglês, tudo em inglês, porque é uma escola internacional. Onde eu estava tem muito em português, mas quase todas as reuniões são em inglês, porque tem estudantes de tudo quanto é lugar do mundo. Então, você tem que saber inglês as publicações são todas em inglês, e os projetos geralmente são com parceiros internacionais e a língua de comunicação é o inglês. Então, eu recomendo fortemente o investimento no inglês. Ok, Raíssa? Muito bom. Okay, então, professora. Nós vamos começar, eu mandei para vocês, eu estou pensando em fazer essa semana. Nós teremos essa aula de hoje, que é uma aula mais de conteúdo, né, novo, como eu falei para vocês, nós continuamos falando em cooperação de várias populações, só que agora com amostras independentes, e nós vamos tentar fechar o conteúdo do módulo 4. Na quarta-feira a gente pode fazer exercícios, então preparem-se. Eu talvez tenha de novo uma reunião, e aí eu vou deixar para vocês me ajudarem a corrigir exercícios, a gente faz exercícios e tal, ficamos com essa aula reservada. E na próxima semana começaremos com o módulo 5, que são variáveis categóricas. Vocês já viram várias das técnicas, como o teste Duque quadrado para tabelas de contingência, então também não vai ser conteúdo totalmente novo. E semana que vem eu vou colocar para vocês
a proposta do trabalho final, da avaliação final, que a gente chama de avaliação somativa, que vai ser composta por um trabalho em formato de artigo, um trabalho em grupo, de até 3 pessoas. Então, nós vamos ter essa proposta de vocês fazerem, com base nos dados de vocês que receberam, vocês vão fazer uma análise em formato de artigo, usando as técnicas que vocês aprenderam ao longo do semestre. Então, o tema vai ser desigualdades educacionais no Brasil. Então, vocês vão trabalhar com os dados do 5º ano. E quem sabe, se sair um artigo, uma proposta de artigo bom, eu vou pegar e vamos rever e tentar uma publicação em uma revista científica. Vamos ver se a gente encontra aí, ou alguma coisa assim, vou falar com meus colegas do INEP, se é possível. Bom, nós também, como avaliação somativa, vamos ter um questionário, que é tipo uma prova, não é? Mas é um questionário online que vocês terão 24 horas para fazer. Então, a gente combina, vai ser perguntas e tal, vocês vão responder o questionário online e vão enviar um documento com a justificativa da escolha do item, né, da resposta. Resposta B, marcou não sei quanto e tal. Por quê? Então, a justificativa, quando couber, e alguns cálculos que vocês vão detalhar um pouco mais, virão num arquivo anexado, que eu vou pôr aí para vocês. Então, essas duas avaliações vão compor o que a gente chama de avaliação somativa. Então, nós temos todos esses exercícios que vocês estão fazendo, como avaliação formativa, as listas, as atividades todas, que vão representar 60% da nota. 30% da nota vai ser dada por essa avaliação somativa. Então, o trabalho em o artigo, mais a resposta aos questionários. E teremos ainda 10% de um questionário que eu vou passar para vocês, da autoavaliação. Então, a autoavaliação corresponde a 10% da nota. E a gente vai, né, discutir um pouquinho essa autoavaliação, que é quanto que vocês dão para vocês, quer dizer, qual é a nota que vocês dariam para vocês com relação à participação, ao desempenho, e quanto que vocês conseguiram, né? Tem gente que é muito crítica, tem gente que é mais assim, não, eu sou muito bom, eu mereço 10. E tem gente que fala, não, eu podia ter feito mais, eu me dou 6. Então, tem gente que... E, às vezes, pelas notas, é o inverso, né? Então, nós vamos ver isso, tá? Mas vamos discutir. Bom, vocês estão vendo minha tela aqui, comparando várias populações. E nós vamos ver hoje o teste de Friedman. Então, nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas, ou uma métrica de intensidade. Aqui a escala, nós vamos ver, pode ser até ordinal, para o teste de Friedman, não para o outro de Quaid, mas até o teste de Friedman, né, admite uma escala ordinal. Mas eu estou medindo intensidade. Então, novamente, as duas perguntas estão aí. A variável de interesse pode ser descrita por uma normal? As amostras são independentes? Então, antes de responder essas duas perguntas, novamente eu vou trazer para vocês para uma reflexão sobre a escolha do delineamento. Lembrem que nós discutimos isso quando comparamos duas populações. Nós falamos das amostras independentes
e falamos de duas amostras correlacionadas. E a escolha de um delineamento com amostras correlacionadas, duas, naquela ocasião, falamos que era para reduzir os efeitos perturbadores que, porventura, podiam, né, interferir na análise comparativa. Então, novamente, estamos diante de situações em que, para garantir que as diferenças que se observam entre os grupos sejam devidas exclusivamente à variável que está na origem da formação do grupo. Então, se a variável que está na origem é aquela que eu vou dividir os grupos, pode ser, por exemplo, regiões. Estou comparando notas, o desempenho matemática, segundo regiões. Então, qual é a variável que originalmente, que deu origem à formação dos grupos, seria região. Então, para evitar que a gente tenha confusões de outras variáveis, procura-se controlar fatores externos ao fenômeno de interesse. Então, para tanto, trabalha-se com amostras pareadas ou correlacionadas. Então, por exemplo, aqui é a mesma ideia que nós falamos quando a gente tinha dois grupos, agora a gente tem 3 ou mais. Então, nesse exemplo, por exemplo, tem-se 4 métodos de ensino a serem comparados. Os estudantes são pareados por nível de desempenho em avaliações anteriores, por sexo e por idade. Para cada bloco, e agora é introduzido, né, um novo termo que a gente falava, os pares. Então, pares era uma observação pareada de 2. Lembram? X1, Y1, X2, Y2. Agora, nós temos 3 ou mais observações pareadas que são chamadas de bloco. Então, para cada bloco, neste caso, de 4 estudantes, um elemento sorteado aleatoriamente é submetido ao método A de ensino, um segundo ao método B, o terceiro ao método C e o quarto ao método D. Ao final, aplica-se uma mesma avaliação, ou seja, a métrica vai ser a mesma para todos. Os resultados dos elementos de cada bloco são comparados. Ixi, aqui eu tenho que fazer uma revisão de português nessas minhas transparências. Então, os resultados dos elementos de cada bloco são comparados. Então, eu tenho o bloco. Então, ao comparar, né, eu vou ver. Então, eu tenho vários elementos de cada bloco, eu tenho várias observações em bloco. Então, eu vou poder comparar as observações de cada um, né, dos blocos que foram submetidos ao método A, depois ao método B, ao método C, ao método D. Vejam que nós estamos numa situação similar de amostras pareadas 2 a 2. Lembram que eu tinha 2 x e y? Agora eu tenho pelo menos 3. Então, o delineamento em blocos talvez seja o mais utilizado em estudos experimentais, pois permite o controle de fatores externos. Os blocos podem ser compostos por unidades de observação diferentes, como no exemplo dos métodos de ensino, 4 estudantes diferentes, mas com características semelhantes, selecionados aleatoriamente. Ou pela mesma unidade de observação que é submetida a diferentes experimentos que se quer comparar. Por exemplo, eu, né, posso ser submetida a vários testes físicos. Então,
Primeiro tomam-se as minhas, as minhas medidas de batimento cardíaco, etc., etc., em repouso, momento 1. Depois eu começo a fazer uma esteira leve. Toma-se aí, ao final de 10 minutos, medidas novamente de batimento cardíaco, pressão, etc. Aí aumenta a velocidade da esteira. Aí, depois de 10 minutos, mais outra vez. E assim eu vou ter várias observações sobre, são minhas observações em diferentes momentos. Claro que aqui eu tenho peso, controlado, porque é sobre mim mesmo. Eu tenho capacidade respiratória e capacidade cardíaca controlados. Eu não mudei de pessoa, são as mesmas. Então, a única coisa que mudou foi o esforço físico. Então, esses são os famosos testes de esforço físico que os cardiologistas sempre pedem para todo mundo. Faz um montão de coisa e tem várias medidas. Então, eles esperam que com a velocidade do exercício, você aumente a frequência cardíaca, você tenha isso, etc. Mas você não deve sair, por exemplo, de um certo intervalo. Se você sai, quer dizer que você tem possivelmente problemas, alguma coisa assim. Então, aqui, tem um exemplo. Neste último caso, pode-se pensar em 3 salas de trabalho com diferentes organizações do espaço, tipo de móveis e cores na decoração. São selecionados 10 trabalhadores que usarão cada um dos espaços por 30 minutos. Mede-se a produtividade de cada trabalhador ao final dos 30 minutos. Então, põe ele 30 minutos trabalhando numa sala toda amarela. Põe 30 minutos trabalhando numa sala toda branca, com móveis mais clean, E põe 30 minutos trabalhando numa sala cheia de tranqueiras e tal, não sei o quê. Isso é bem para o César, psicólogo. Como o ambiente pode afetar a produtividade do trabalhador. Então, isso, por exemplo, quer se verificar se a organização do espaço impacta a produtividade do trabalhador. E isso, tem estudos que mostram isso, que ambientes mais compartilhados, ambientes clean, com essas bancadas todas, isso promove a produtividade. Tem gente que não acredita, mas tem estudos que mostram isso. Então, é por aí. Então, esse tipo de delineamento é muito utilizado em experimentos agropecuários ou biológicos, como, por exemplo, eu mostrei a questão do teste de esforço. Então, você tem uma variável quantitativa que pode ser descrita por uma distribuição normal. É muito frequente, por exemplo, você tem o crescimento de plantas e põe diversos canteiros. Um pega sol, o outro não pega sol, põe isso, põe aquilo. Então, você quer verificar se existem diferença entre as categorias do fator ou tratamento. Por exemplo, tipo de manejo, tipo de fertilizante, etc. E, geralmente, a técnica utilizada, porque você tem uma variável quantitativa que é descrita por uma normal, você vai usar a chamada técnica muito conhecida, análise de variância de 2 fatores. Two-way analysis of variance. Essa e outras técnicas serão estudadas em outra disciplina, e não aqui, em delineamentos de experimentos. Então, além das ciências da vida e outras áreas experimentais, o delineamento em blocos é muito utilizado nas áreas sociais e de saúde, onde é muito comum ter como métrica da variável de interesse a escala ordinal. Então, muitas vezes você faz um levantamento, mas você não mede uma variável quantitativa, mas teste de preferência. Você pergunta
para um determinado indivíduo qual marca, por exemplo, de determinado produto que ele prefere. Vocês já viram em pesquisas de marketing, pesquisas de opinião, então tem muito isso. Ou seja, a variável de interesse não tem distribuição normal. Então, como fazer? Então, aqui nós temos as duas perguntas e nós vamos responder não às duas perguntas. A variável, ela mede intensidade, mas não é descrita por uma normal. Nem é só transformada. Ou seja, nós estamos diante de outros fenômenos, outras métricas. E muitas vezes uma métrica mais ordinal. E as amostras não são independentes. Eu estou trabalhando com blocos, ou seja, eu tenho, né, amostras correlacionadas. Então, quais são os testes apropriados para verificar se as amostras são diferentes, se os tratamentos, se os fatores são diferentes ou não? Quer dizer, tem diferença, né, entre os diferentes momentos de coleta de dados ou as diferentes categorias. Então, nós vamos ver aqui dois testes muito conhecidos. É o teste de Friedman, e eu falei para vocês, vou falar sobre Friedman. Friedman é um estatístico, economista, que foi agraciado pelo Nobel de Economia. E o teste de Quaid. Então, primeiro, vamos ver o teste de Friedman. Antes de passar ao teste de Friedman, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta sobre o que foi falado agora, o delineamento. Perguntas? Não, tá tranquilo. Meninas, primeiro. Caroline. Tranquilo, professora. Quem mais está aqui? Consigo ver. Tailine, que eu estou vendo aqui que está. Todo mundo respondendo aqui, deixa eu ver. Só tenho a Raíssa aqui no meu... Aline está aqui. Tudo bem, Aline? Júlia. Tudo certo, professora. Rafaela. Oi, professora, tá tudo certo. Perfeito. Os rapazes, Arthur. Tudo bem, Arthur? O Arthur não está por aí. Daniel já disse tudo bem. Gabriel Veras também disse que está tudo bem. João Robertson, tudo bem? Tudo ok, professora. Ótimo. Zé Vitor. Tranquilo aqui, professora. Luiz Felipe também já disse que está tudo certo. Matheus Barros. Tudo certo, professora. Um abraço. Um abraço. Matheus Santos também já disse que está tudo certo. Matheus Martinez, que estava aqui com a gente. Está tudo certo, Matheus? Tudo certo. Pedro Paulo. Rafael, fora o ombro, está tudo bem? Muito bem, Pedro Paulo. Rafael também. Rafael Yui. Rafael Yui. Cadê você? Ah, tá aí. Tudo bem. Faltou o Arthur, que ainda não nos respondeu. Pode colocar no chat. Qualquer coisa. É uma chamada
assim, no meio da aula, só para pontuar aqui. Eu sei quem vem, quem não vem, quem faz, etc. Bom, seguindo a nossa aula, vamos falar sobre o teste de Friedman. Vocês vão adorar esse teste, eu acho ele um teste bem interessante. Então, esse teste foi proposto em 1937 por Milton Friedman, no artigo intitulado, tá vendo? The Use of Ranks. É bem dentro daquela escola de Chicago final dos anos 30, antes da Segunda Guerra. Então, teve aí, né, nos anos 30, Chicago, né, a Universidade de Chicago reuniu uma série de pesquisadores, teve um avanço muito grande na estatística mais chamada observacional, o levantamento de pesquisa, a amostragem também deu um salto aí muito grande, porque Fisher trabalhava muito com a estatística experimental. Então, isso, né, na Inglaterra. Então, os Estados Unidos vem mais com a estatística para estudar comportamentos, pesquisas de marketing, levantamentos em pesquisas domiciliares, o próprio censo demográfico. Então, está aí o artigo, né, original de Friedman, e esse é o Friedman. Ele ficou muito conhecido porque ele é um dos grandes, né, teóricos da política de liberalismo econômico, em contraposição à teoria keynesiana dos anos 20, né, implementada principalmente depois da queda da Bolsa de 29. Então, ele foi um dos principais colaboradores, consultor econômico dos governos republicanos nos Estados Unidos, e ele ganhou esse prêmio Nobel, né, devido a esses estudos do consumo e teorias monetárias. Ele foi acusado também de colaborar com o golpe militar no Chile, com o governo Pinochet, e com isso ele disse que não, mas a sua imagem ficou meio que, né, aí, né, um pouco, como é que a gente fala, manchada, mas depois, no final da vida, tem várias entrevistas com ele ganhou muito reconhecimento em pesquisas mais da área de consumo, a questão do uso do tempo em trabalhos domésticos, e depois ele, né, junto com a esposa também, ele fez programas de televisão. Então, ele foi um personagem muito reconhecido nos Estados Unidos. E ele propôs esse teste, leiam sobre ele, tem muito vídeo no YouTube com entrevista, com ele participando em programas de televisão, etc. Então, o teste de Friedman é considerado uma extensão do teste dos sinais para várias amostras correlacionadas. Então, é bem interessante, porque é uma ideia muito simples. Ele, né, pegou da ideia do teste de sinais e estendeu essa ideia. Então, a escala de mensuração, ela pode ser até ordinal. Tem que ter uma intensidade. Pode ser em qualquer métrica de intensidade, inclusive a ordinal. Não é necessário fazer nenhuma inferência sobre a distribuição de probabilidade da variável de interesse. E essa técnica, como outras que nós vimos, é baseada nos postos, ou ranks. Então, a variável de interesse, ela pode ser originalmente medida em postos, ou seja, uma escala de mensuração ordinal. Isso é muito usual, né, nas escalas de preferência. O que você prefere? Qual nota que você dá para tal coisa? Diante de tais produtos,
Qual é o que você prefere? Dê a sua preferência. Então, isso tem muito, muito em pesquisas. A gente quis introduzir um pouco isso na pesquisa, pesquisa social, junto aos estudantes, mas também exigia um pouquinho mais de programação, e pode ser, para a grande massa, às vezes, pode ser pouco entendido, então a gente resolveu marcar, em vez de dar a preferência propriamente dita. Então, quando a variável de interesse não for medida em postos, for uma métrica mais quantitativa, é só transformá-la em postos a partir da ordenação. Bom, então o teste de Friedman é aplicado para várias amostras correlacionadas, onde a observação de uma categoria da variável fator tem as suas correspondentes observações nas demais categorias. Ou seja, as amostras são dependentes. Então, você tem um bloco de observações. Então, lembra que tinha x1 com y1. Aqui a gente vai usar a notação xi1 até xir. x11, x12 até x1r. Então, nós temos R blocos, ok? Desculpe, nós temos N blocos de observações com R categorias. Então, eu tenho a minha amostra, são N blocos, antes a gente tinha N pares de observações, aqui são N blocos de observações e R tratamentos. Então, todos os meus blocos têm respostas para cada um dos tratamentos, certo? Então, ordenam-se os valores dentro de cada bloco. Então, dentro de cada bloco, eu vou ter uma ordenação dos valores. Então, eu tenho o bloco, por exemplo, o indivíduo I qualquer, é o bloco, que ele vai ser observado em 4 momentos. Então, as observações de 4 momentos formam um bloco de observações. Em caso de empate, dentro do bloco, são os mesmos valores, você vai somar os postos respectivos e dividir pelo número de observações empatadas. Então, a amostra é aleatória, a escala de mensuração é ao menos ordinal. Vocês vão ver que é muito simples. Então, vejam, aqui nós temos a tabela das observações, que é muito semelhante à tabela que nós vimos para análise de variância. Só que agora nós temos amostras correlacionadas. Então, os indivíduos N indivíduos, cada um deles forma um bloco. Em cada um dos blocos, eu vou ter R observações. Ok? Devida a cada um dos fatores, cada uma das categorias do fator ou tratamentos. Então, eu tenho N observações, aqui não é N variadas, é N observações, R variadas, independentes, ou seja, o bloco 1 é independente do bloco 2, que é independente do bloco 3, e assim sucessivamente. As observações correlacionadas são dentro dos blocos. Então, dentro do bloco, a resposta à categoria 1 da variável está relacionada à categoria 2 da variável, que está relacionada à categoria 3 e assim sucessivamente. Porque eu pareei essas observações. Elas fazem parte de um bloco. O
que podem ser um bloco do mesmo indivíduo, ou esse bloco são observações obtidas de indivíduos ou elementos pareados segundo algumas variáveis de controle. Ok? Então, aqui são N observações R variadas. Está errado aqui. Sim. Professora, qual que era a correção que você falou mesmo? Aqui. Tem-se N variáveis, não. N observações R variadas. Ok, obrigado. Tem que ler depois. Então, nesses blocos, por exemplo, a gente podia ter, sei lá, cada bloco seria um grupo de pessoas com a mesma profissão, um grupo de pessoas com a mesma escolaridade, seria tipo isso? Pode ser, ou pode ser o mesmo indivíduo. Sim, tá bom. Então, tem muita coisa, por exemplo, e nós vamos ver aqui, né? O indivíduo, a gente pode pensar, cada categoria vai ser uma disciplina. Então, tem a nota em português, a nota em matemática, a nota em ciências, a nota em língua estrangeira. Então, eu tenho 4 categorias do fator. O que eu quero saber é se os indivíduos, eles são igualmente, têm igual desempenho, né? Todos têm igual desempenho, ou tem alguma categoria que diferencia dos demais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui o professor de ciências é meio ferrador. Ele nunca vai dar notas boas. Então, aqui, nós vamos ver que todos, se ele vai ferrar todo mundo, então eu digo que os desempenhos nas diversas disciplinas, eles são diferentes. Dado porque tem uma disciplina que, né, se distingue das demais, que é justamente a de ciências, por exemplo. Porque um indivíduo que vai bem em português irá bem em matemática e supostamente irá bem em inglês. Aquele que não vai bem em português, em matemática e em inglês também não irá bem em ciências, tá? Mas se eu tenho um desempenho diferente, significativamente diferente na disciplina de ciências, pode ser porque as ciências é uma disciplina mais difícil, é uma disciplina porque o professor, né, porventura, foi mais rigoroso. Então, com isso, eu consigo observar, né, diferenças. É o mesmo indivíduo que foi submetido a avaliações em diferentes disciplinas. Está vendo? Então, ele poderia ter ido igualmente, se vai bem, igualmente bem. Se vai mal, igualmente mal. Mas será que tem uma disciplina que se diferencia das demais? Ou todo mundo foi muito bem, ou todo mundo foi muito mal. Então, aqui é interessante, a gente está controlando pelo mesmo indivíduo. O mesmo indivíduo, não são diferentes indivíduos, é o mesmo indivíduo, por isso são amostras correlacionadas, porque é o mesmo indivíduo que tem capacidade cognitiva, tem condições, né, de estudo, ele tem as mesmas coisas. Isso eu estou controlando, porque é o mesmo indivíduo. Tá? Claro que tem algumas coisas que pode ser que eu não controle. Tem um erro aí que pode ser, no dia que ele fez a prova de português, ele estava mais ansioso, e no dia que ele fez a prova de matemática, ele estava mais relaxado. Então, isso fez com que ele
pudesse ter ido melhor em matemática do que em português. Mas esses são fatores que eu não estou controlando. Então, tem um erro. E esse erro, supostamente, é um erro aleatório. E essas diferenças podem não ser significativas. Se eu tenho diferenças significativas, eu vou pensar que tem fatores realmente, pode ser até das condições da prova. Foi um dia a aplicação da prova de ciências que estava trovejando e faltou luz. Então, todo mundo se deu mal na prova. Percebe? Mas isso não é só um indivíduo. São todos os indivíduos, eu estou observando que todos eles tiveram um desempenho, né, diferente do que supostamente costumavam ter. Ok? É por aí. Tá mais claro um pouco o que significa? Então, vejam, olha como é interessante o teste de Friedman. Você tem os dados originais, que pode ser numa métrica quantitativa, intervalar ou de razão, e você vai transformar esses dados em postos. Os postos são atribuídos de 1 a R em cada bloco. Então, aqui vai ter um valor de 1 a R na linha, valor de 1 a R na segunda linha, valores de 1 a R na terceira linha. Então, todas as linhas serão valores de 1 a R. Se você fizer alguma questão, por exemplo, coloque a preferência, pergunte a preferência, você prefere qual disciplina? Você tem 4 disciplinas e ordene em ordem de preferência. Então, aqui também são 4 disciplinas, a ordem de preferência seria de 1 a R. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Não, por enquanto não. Professora, quando, por exemplo, nesse caso, empatar 2 notas, a gente divide por 2, né, para atribuir o valor do curso. Isso mesmo. Se empatar, por exemplo... 3 notas, divide por 3. Se você tiver 3 empates. Isso, se todas empataram, você divide pelos 4. Sim. Pelos 4. Tá. Pelo valor dos postos e a quantidade de empate. Então, a soma dos postos é a quantidade de empate. Isso. Tá. Isso mesmo. Nós vamos ver aqui. Então, como é que é o teste de Friedman? Então, hipóteses. H0. Não há diferença entre as categorias ou tratamentos, ou seja, a distribuição dos postos dentro dos blocos é igualmente provável. Então, vejam, aqui, se eu não tenho diferença, a distribuição dos postos dentro de cada bloco vai ser aleatória, vai ter uma distribuição aleatória. Ok? Agora, se tem um fator que sempre é o pior, então esse fator, por exemplo, vai ser sempre o que receberá o menor valor dos postos em todas as observações. Ou, se tem um fator que se destaca como o melhor, ele sempre vai ter o maior valor dos postos em todos os blocos. Tá certo? Então, H1, ao menos uma categoria ou tratamento difere dos demais, ou seja, a distribuição dos postos dentro dos blocos não é igualmente provável. Eu tenho uma maior probabilidade de posto ser menor em uma ou mais categorias, eu tenho uma ordenação que não é aleatória, vai ser observada. Aquela ordenação não é aleatória, ou seja,
tem uma preferência, vai me dar sempre uma preferência, ok? Professora, só uma dúvida quanto a esse teste. Ele é capaz de identificar duas ou mais categorias diferentes dentro do mesmo teste? Sim, porque da mesma forma, aqui a gente vai falar, se rejeitar o teste, se a gente rejeitar a hipótese, quer dizer, então, ao menos uma. E depois nós vamos fazer as comparações múltiplas. Lembra que na análise de variância, Kruskal-Wallis, também a gente fez comparações múltiplas? Então, nós vamos poder identificar quais categorias que diferem das demais. Pode ser que todas sejam diferentes. Então, todas sejam muito diferentes das outras. Eu tenho, então, 4 categorias muito diferentes. Tá certo, professor, obrigado. Vai ser bem interessante isso. Então, a nossa estatística de teste é essa estatística T, cuja distribuição exata é muito difícil de ser obtida, mas que tem uma distribuição assintótica Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade. Que vai parecendo com a Kruskal-Wallis, né? Só que aqui, né, nós vamos ter, olha só, RJ é a soma dos postos R e J em cada uma das categorias I. Então, eu somo todos os postos da categoria I. Então, eu vou ter o meu posto, a soma dos postos J. Desculpa, gente, hoje eu estou trocando as bolas. Eu vou somar todos os postos em cada bloco I. Em todos os blocos, eu vou somar os postos da categoria J em todos os blocos I. Então, ao somar todos os blocos, então aqui eu vou somar... O que é isso? Vamos lá na nossa tabela. Ops, passou demais. Então, eu vou somar aqui todos esses postos. Então, eu vou ver qual foi a posição em cada um dos blocos da minha categoria 1. Então, eu vou somar todas as posições da categoria 1 em todos os blocos. Vou ter uma soma aqui dessa coluna, vou ter uma soma dessa coluna, vou ter uma soma dessa coluna, ou seja, essa vai ser a minha somatório dos postos da categoria J em cada um dos... Cada um não, em todos os blocos. Compreendido? É que eu tinha falado meio... que eu estou tendo que ver milhões de coisas. Gente, processamento, eu estou de multiprocessamento aqui. Então tá difícil. Vamos ver aqui para trás, para trás, para trás, para trás. Agora não aparece mais. Deu tilt agora. Agora sim. Então, vamos. Aí. Então, vejam. Como eu estou trabalhando com postos, eu vou usar as propriedades de soma de séries aritméticas, se não tenho empate. Então, se eu tenho poucas observações empatadas ou nenhuma, eu vou usar as propriedades da soma de séries aritméticas, né?
Então, isso vai ser igual, essa T nossa vai ser igual a isso aqui. Ou seja, o que eu estou vendo? Aqui é uma medida de variação. Então, isso daqui é uma média das somas dos postos, tá? Então, eu vou ver qual vai ser a soma em cada uma das categorias, e isso daqui seria a soma média. Em média, eu deveria ter isso daqui se eu não tivesse nenhuma preferência. Então, eu vou ver qual é a variabilidade dessas somas das categorias. Ok? Essa é uma medida de variabilidade, vejam só. Se essa variabilidade ela for muito grande, eu vou dizer que tem diferenças entre as categorias. Ao menos uma difere das demais. Se essa variabilidade ela é pequena, eu vou dizer não tenho razão para suspeitar dessas diferenças entre as categorias. Ok? Então, essa vai ser a minha estatística de teste se eu tiver poucas observações empatadas. Se eu tiver muitas observações empatadas, eu vou usar a fórmula geral, que é essa daqui, né? Que eu vou estar corrigindo por esse A1 ali, usando essa diferença de A1. Aí, cadê? Aqui. Meu cursor some. Gente, ele some. Que é esse T1 aqui. Essa estatística T1 também tem distribuição assintótica aqui quadrado com R-1 graus de liberdade. Tá? Então, só tem uma correção no denominador por conta, né, dos múltiplos empates que a gente tem. Então, mas vários estudos mostram que a aproximação Q quadrado para T ou T1 não é muito adequada. E é recomendado usar essa expressão aí, T2, onde você tem uma correção em termos de graus de liberdade para a fórmula de T1, que é a mais geral. E essa T2 tem distribuição F com R-1 e N-1 vezes R-1 graus de liberdade. Tá? Sobre H0. Sob H0. Então, qual é a regra de decisão? A regra de decisão é a mesma que a gente tem visto sempre. Se nossa estatística de teste ultrapassa o valor crítico, e aqui do Q quadrado, e é o Q quadrado que vai ser usado mais, de qualquer forma, você vai rejeitar H0, ou seja, você vai dizer que ao menos uma das categorias tem difere das demais. E no teste do teste F, né, você vai comparar T2 usando esses graus de liberdade da mesma forma que nós vimos para análise de variância. Tendo rejeitado H0, a gente vai fazer as comparações múltiplas. Então, as comparações múltiplas vão ser com a soma, vejam só que nós vamos ter a soma dos postos em cada categoria e nós vamos comparar a diferença da soma dos postos, RI com RJ, essa diferença em módulo. E ela tem que ser maior do que essas expressões que estão aqui em azul. A primeira expressão é se a gente não tem empates. E a segunda expressão, para a gente que quando tem mais empates. Ok? Vejam aí, você pode usar essas expressões. E o teste de Friedman, no R,
vocês usam esse comando, friedman.test. Vocês vão pôr a sua variável de interesse, y, qual é o fator, a variável que, né, identifica as categorias do fator. E você vai colocar aqui os blocos. Então, vamos ver um exemplo. E aí eu fiz um exemplo com os alunos do semestre passado. Nós construímos esse exemplo em sala de aula e depois eu escrevi o exemplo como parte dos slides. Mas nós construímos, foi muito interessante, porque esse foi um exercício que eu fiz com os alunos, nossa, muitos anos atrás, no século passado. Sempre que eu dava uma disciplina que envolvia esses testes, a gente ia para o campo, no Minhocão. A estatística ainda era no Minhocão, e os alunos adoravam fazer essa pesquisa, né, porque era um motivo de encontrar outros estudantes. Então, mas o ano passado a gente fez somente com 11 estudantes do curso de estatística, que eram 11 estudantes aqui online. Então, uma pesquisa junto a 11 estudantes do curso de estatística levantou a ordem de importância de características desejadas para um parceiro ou parceira ideal. As características relacionadas foram beleza, inteligência, confiança, dinheiro e senso de humor. Então, cada estudante atribuiu postos de 1 a 5 para as características relacionadas, sendo 1 a menos importante e 5 a mais importante. Os resultados encontram-se na tabela a seguir. Claro que aqui não pôde empatar, ele tinha que colocar as preferências. Então, não era possível empate, porque foi um questionário que eu fiz a partir do Mentimeter. Então, rapidamente, coloquei lá e eles tiveram que pontuar. Então, com base nos dados da tabela ao lado, pode-se afirmar que uma ou mais características se destacam das demais? Ou seja, será que tem uma ou mais características que identificam o parceiro ideal ou que não é relevante para um parceiro ideal ou parceira? Então, vejam, cada estudante pontuou a sua, no seu entender, a sua opinião sobre o que seria mais importante num parceiro ou parceira ideal. Então, o que vocês observam aí, rapidamente? Que o dinheiro é um que tem menos importantes para a maior parte do público. Então parece que tem alguma coisa. O dinheiro parece não ser importante. O estudante 7 ele quer uma mulher bonita com dinheiro, né? Aí começa, né? Inteligência é o último. Não precisa ser inteligente. Não. Parte daquele pressuposto, que ele pode ensinar, Pode ensinar e a pessoa fica inteligente. Não. Mas, bom, cada um escolhe, segundo as suas preferências aqui. Mas essas são pesquisas de marketing e de valores bem interessantes. Eu participei de uma pesquisa muito interessante com a professora da educação, Vivian Weller, e um professor também, era uma equipe grande, um professor da Unicamp, uma professora da USP, e nós comparamos juventude brasileira com juventude chinesa, e aplicamos mesmos questionários em 6 universidades na China e 6 universidades brasileiras. E com isso eu tenho um livro publicado em chinês, gente. Olha, é muito interessante. Está em chinês lá. Mas, e a gente vê aqui, os valores são diferentes. E a gente pode
quer dizer, eu não fiz nenhum teste, né? Foram artigos mais descritivos do que inferenciais, mas a gente percebe diferentes valores e a gente pôde, por exemplo, classificar segundo essas ordens de preferência. Foi bem interessante. Então, é muito comum pesquisas assim. Então, para fazer o teste de hipótese, a primeira coisa é fazer as hipóteses. Então, aqui eu repeti as hipóteses que a gente havia visto anteriormente. Segundo passo, estatística de teste. Então, vejam, aqui são os nossos RJs, ou seja, a soma dos postos em cada uma das categorias. Vocês estão vendo? Vocês já viram que a categoria dinheiro recebeu, né? A gente já tinha visto, e a soma foi 17, enquanto que outra, né, confiança, foi 44. Vocês estão vendo? Mas tem será que é significativamente diferente das demais, o dinheiro? Então, como não havia empates, nós aplicamos a expressão T. Então, ao aplicar a expressão T, nós chegamos a um valor de 14,327. Todo mundo está acompanhando? Ok. Eu também calculei aqui a T1, só para vocês verem como é nenhuma diferença, né? 4,327, porque aqui, né, é uma expressão mais geral. Então, regra de decisão para T1 e T1, T e T1. Então, nós temos o quadrado de 9,488 e um p-valor de 0,0063. A gente já sabe como calcular esse p-valor, é uma Q quadrado. Então, é só ir lá no Excel e calcula Q quadrado. E aqui a gente pode ver que o valor nosso observado está na região crítica. Ou seja, nós rejeitamos a hipótese nula. Aplicando essa expressão para ver as diferenças, a gente tem que ter uma diferença acima de 12,91 pontos. Diferença entre a soma, né, das categorias, dos postos em cada categoria. Então, aqui nós temos os postos de beleza e inteligência. A gente está comparando. Tá? Então, a diferença foi 4. O valor crítico é 12,91. Então, não foi significativo. Aqui, beleza e confiança. A diferença foi 11 pontos. Também não foi significativa. Beleza e dinheiro. A diferença foi significativa. Beleza e senso de humor. Nada significativo. Inteligência e confiança. Também não significa. Inteligência e dinheiro, 20 pontos. Inteligência e senso de amor, 3 pontos, nada significativo. Confiança e dinheiro, é o que mais tem diferença, olha só. Confiança e senso de humor, e dinheiro e senso de humor, 17 pontos. Então, o que a gente observou? Que apenas a característica dinheiro se destaca das demais, com a atribuição de menor importância para a escolha de um parceiro ideal. Ou seja, dinheiro não vale nada. Se você tem dinheiro, então você não tem vantagem nenhuma sobre outros indivíduos, porque essa sua característica não vai ser avaliada somente quem que vai avaliar o dinheiro? Tem um que vai avaliar bem o dinheiro. O segundo? O sétimo. O sétimo. Então, é essa a nossa comentários. Então, está aberto para comentários. Professora, se tivessem duas categorias que se destacassem, como é que